porque somos conhecedores da palavra e caminhamos com a Bíblia debaixo do braço e sabemos que ela, quando nós abrimos ela, o Senhor fala conosco. E observa que Deus, aqui nesse ponto de partida em que Deus permite que Faraó libertasse ou liberasse o povo para ir adorar a Deus, servir a Deus. Observa que até para poder o povo adorar a Deus e servir a Deus com liberdade, Deus precisou trabalhar no coração de Faraó para poder assim permitir, para que o povo entendesse que era Deus que estava no controle de toda a situação. Observa que Faraó, ele trancou o coração por várias vezes, e todas as vezes que o coração dele ficou trancado, ficou pela permissão de Deus. Observa que Faraó não mandava em nada, ele só apenas executava a tarefa que Deus mandava ele executar. Era Deus que trabalhava na vida de Faraó, para que Faraó pudesse castigar o povo de Deus. Por que que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque Deus queria que o povo dele saísse do poder de Faraó, mas saísse fortificado e fortalecido espiritualmente. Então tem coisas na nossa vida que Deus, ele não vai permitir de imediato. Por quê? Porque ele vai permitir primeiro que nós sejamos forjados, que nós sejamos apertados, que nós sejamos trabalhados, para que daí para frente, a gente, quando sair para fazer o que Deus mandar, a gente possa sair de cabeça erguida e entender que foi bem, foi bom para nós passar o tempo que passamos naquela luta, naquela dificuldade, porque só assim a gente aprende que Deus está no controle de tudo e que só vale a pena sair do lugar quando é na vontade permissiva de Deus. Observa que o povo de Deus, o Faraó, ele libera o povo do Senhor para poder ir adorar a Deus, para poder servir ao Senhor. Mas observa que Deus estava no controle. Deus não queria que o povo de Deus, que o povo de Israel, que o povo hebreu pudesse ir pelo caminho dos filisteus. Observa que se eles fossem pelo caminho dos filisteus, era um caminho mais rápido, era um caminho mais plano, era um caminho mais simples, era um caminho que eles chegariam com mais facilidade aonde Deus havia prometido. Só que Deus, por ser um Deus inteligente, ele percebe que o povo dele precisa ser mais trabalhado, ou seja, às vezes terá dificuldade para nós chegar onde Deus falou que iríamos chegar, mas Deus está no controle de tudo, está trabalhando para que a gente possa diminuir a nossa pegada, o nosso passo, porque Deus está trabalhando. Cada passo que você dá é Deus que está modelando, trabalhando a tua vida, a tua história, porque Ele não quer que você chegue lá aonde Ele te prometeu com rapidez. Tudo é na vontade permissiva do Senhor nosso Deus. Observa que o próprio Deus disse: eu não quero que eles vão pelo caminho do povo dos filisteus, porque eles podem ver a guerra, eles podem voltar para o Egito e querem voltar novamente para poder servir Faraó. E o que Deus mais queria era que eles continuassem a caminhada. Tudo que Deus não queria é que eles voltassem novamente para o Egito. Tudo que Deus quer na minha, na tua vida, é que nós continuamos indo na direção do alvo. Ele não quer que a gente venha retroceder. Jamais Deus quer isso para mim e para a tua vida. O objetivo de Deus é que a gente continue caminhando, é que a gente continue dando passo a passo na direção aonde Deus nos ordenou e onde Deus nos prometeu que um dia pudéssemos chegar. Porque quando Deus promete, é uma coisa que eu gosto de entender: quando Deus promete, Ele cumpre. O homem não é igual a Deus, Deus não é igual ao homem. O homem promete, mas o homem não cumpre, nem dormindo, nem sentado e nem em pé. Mas quando Deus promete, irmão, apenas no trono de glória onde Ele está, Ele vai cumprir. Porque a própria Bíblia diz pela boca de Jesus: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Então creia na promessa de Deus, ela vai se cumprir. Alguém está dizendo: pastor, eu estou desacreditado, a pandemia está chegando, muitos estão dizendo que já é um arrebatamento. Irmão, Deus, Ele não trabalha com a pandemia, não. A pandemia só é uma funcionária amando de Deus. Nós não dependemos de pandemia, nós não dependemos de doença, nós não dependemos de crise financeira, nós só dependemos de Deus. Nós só dependemos de Deus. E quem tem promessa de Deus precisa entender: a promessa que Deus te fez, ela ainda está de pé. Ainda nesse tempo do final, é claro, ainda antes do arrebatamento, é claro,
que Ele falou que vai fazer, vai dormir tranquilo. Coloca a tua cabeça no travesseiro e dorme. Descansa no Deus da Bíblia, porque Ele está no controle de tudo. É Ele que está te guiando, é Ele que está trabalhando no vaso. Mas quando nós olhamos a história do povo de Israel, logo entendemos que o povo, ele teve que percorrer pelo Egito, eles tiveram que percorrer logo pelo deserto, e a caminhada que era para durar 3 dias, meu amigo Salomão, demorou 40 anos. Mas por que teve esse tempo todo? Porque era a permissão de Deus. É melhor passar 40 anos sendo provado por Deus do que passar um dia fora da presença do Senhor e ir para o inferno. Não queira, não queira. Se está doendo a engenhoca de Jeová, é porque o processo ainda está lento, o processo é longo, mas é melhor você entender que você está na mão de Deus. Quem está na mão de Deus pode ter certeza, vai ser provado, vai ser pisado, vai ser amassado, vai ser trabalhado, vai ser montado, mas Deus vai fazer de ti um vaso de honra. Labra secandarabiderevácia e labra cobadaria suribicaia. E o próprio Deus, a Bíblia vai falar para nós que o povo de Deus deveria ser guiado pelo Senhor nosso Deus. O povo de Deus precisa entender que ele tem que ser guiado pelo Deus eterno. Uma coisa é eu querer dar um passo pela minha vontade, outra coisa é Deus dizendo: tu só dá um passo se eu mandar. Isso significa viver na dependência de Deus. Tem muitas pessoas que não estão mais vivendo na dependência de Deus, e Deus está dizendo: esse já deu muito passo em falso, esse já não está mais na minha direção. Mas o que Deus quer é que nós andemos na direção dele, porque quando eu ando na direção dele, eu ando no caminho dele. Isso significa que ele está dizendo para Satanás: está vendo aí o meu servo, a minha serva está caminhando na direção certa, é no projeto certo. Cutuca o irmão do teu lado e diga para ele: ande e caminhe na direção certa. Porque quando eu me lembro do caminho, eu me lembro de Jesus, irmão. Eu me alegro em Jesus Cristo, eu me alegro em Jesus Cristo, porque lá em João 14:6 ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tem que passar por Jesus, tem que passar por Jesus, tem que passar por Jesus, tem que passar por Jesus. Eu vou abrir, eu vou falar Jesus. Uma coisa é passar pelos livros de teologia, outra coisa é passar por Jesus. Uma coisa é passar pelo crivo da igreja, outra coisa é passar pelo caminho que é Jesus Cristo. Quem está passando pelo caminho aqui? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Só quem quer? Só quem quer? Porque quando eu vou pelo caminho, significa que eu estou guardado pelo caminho. Quem está guardado pelo caminho, irmão, não tem do que se queixar. Quem está guardado pelo caminho não tem do que reclamar, porque não vai faltar, não vai faltar nada. Descansa no Deus da Bíblia, descansa no Deus eterno e poderoso. Observa que o próprio Moisés, ele observou que havia uma palavra que foi liberada da boca de José. José disse: olha, eu sei que Deus um dia há de vos visitar, mas quando ele vos visitar, não se esqueçam da minha ossada, não se esqueça dos meus ossos, porque eu não quero que nada meu, tudo aquilo que participou da minha vida, da minha carreira, permaneça no Egito, no domínio de Faraó. Irmão, sabe o que é isso? Eu, quando for arrebatado, nada meu vai ficar, nada nosso vai ficar, nada. Quando nós formos para as mansões celestiais, nada vai ficar aqui. Sabe por quê? Porque aquilo que é meu, aquilo que é teu, e seremos arrebatados. Então Moisés, ele percebe que havia uma palavra, e essa palavra ele entende que ela era profética. De que maneira, pregador? Eu vou te fazer entender. Moisés, ele entendeu do que José tinha falado acerca de que um dia Deus havia de visitar o seu povo. Então ele entende que essa palavra foi uma palavra de cunho profético. O que é o cunho profético? Aquilo que é liberado aqui, que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Tá entendendo, igreja? Tá entendendo o recado
palavra de Deus, aquilo que Ele te prometeu, pode ser que passou, ou pode ser que ele não passou, mas vai ter que acontecer, porque se for profecia, vai acontecer. Está na hora de Deus cumprir, vai cumprir. Se não tiver na hora, espera. Cutuca esse crente do teu lado, sacode ela e diga espera, e sacode ele e diga espera, vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Não, pastor, mas está doendo, a enfermidade está me acabando. Espera no Deus da Bíblia, espera no Deus da Bíblia, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Aquilo que ele fala, irmão, ele cumpre, porque ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus da Bíblia, ele é Deus da Bíblia, ele é Deus da Bíblia. Nunca se esqueça disso. Ele é Deus da Bíblia. O que me chama a atenção é que quando o povo saiu do poderio de Faraó, eu penso comigo que quando eles começaram a percorrer o caminho do deserto e começaram a perceber que eles estavam sentindo na pele, sentindo fome, sentindo sede de cara, logo eu entendo que quando a gente, irmãos, a gente não quer jejuar, o próprio Deus tira o pão e diz: vai jejuar, vai ter que jejuar, porque às vezes a gente fica muito gordo, muito acomodado, e Deus está dizendo: eu vou tirar o pão, eu vou tirar a água, vai ter que jejuar. Glória a Deus. Ai, meu Deus. Alabaxeca, alabaia. Cutuca o irmão do teu lado, cutuca ele e diga: nós temos que jejuar. Diga. Não é só comer churrasco, não. Alabaxerebaia, Idarabaia, Andalabassuribicaia, Ineria Vassuribicala, Amanto de Papi, Catária, Suribicaia. Há momentos que o crente tem que jejuar, irmão. E se o crente não jejuar, Deus ele vai fazer algumas coisas, porque ele é o Deus eterno e poderoso, o Deus da Bíblia. Ele vai tirar o pão da mesa, porque às vezes a gente quer ser desobediente. Ele diz: eu mandei jejuar, não quer, então eu vou tirar, eu vou fechar a porta. Sabe por quê, irmão? Porque se uma coisa que eu aprendi na Bíblia é que Deus, ele é ele que abre porta, ele que fecha, e ninguém tem nada a ver com isso. É ele que está no controle de tudo, é ele que está na direção de tudo. A gente só precisa entender uma coisa: se eu estou no caminho certo ou não. Porque quando nós estamos no caminho certo, andando na direção de Deus, isso significa, irmão, que tudo ele vai suprir, que tudo o que tem que acontecer na nossa mesa, ele vai derramar, porque ele é Deus, Mas logo eu percebo que o povo de Israel, o povo hebreu, começou a entrar pelo deserto. Eles começaram a perceber que o sol era escaldante. Então Deus, ele providencia, primeiro ponto, ele providencia uma nuvem. Para quê? Para primeiro de tudo guiar, segundo dar sombra para eles, trazer sobre eles um alento, um refrigério. Agora eu tenho um bálsamo para te entregar de Deus. Não é só provação no deserto, não é só dificuldade no deserto, não. Haverá momento que no deserto, que quando nós pensarmos que vamos morrer, que está tudo terminado, aí ele manda do céu, porque a nuvem só vem do céu, para guiar o povo de Deus só vem do céu. A China está tentando inventar um tipo de sol, um tipo de nuvem para poder fechar o sol, para poder chover, mas não vai conseguir. A nuvem que vem de Deus é de Deus, irmão, nada, e nem ninguém pode inventar, ninguém pode copiar, pode até copiar, mas nunca vai chegar na igualdade de Deus, porque Deus é perfeito. Calabra, Suribicaia. Fica de pé comigo, querido, em nome de Jesus. Alamando e calabra.